Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso terceiro encontro para estudarmos a respeito do santuário. Esse assunto será foco da nossa série. Nós teremos uma abordagem diferente, não centralizada na simbologia, mas esse é o segundo capítulo que nós veremos a parte da simbologia. E hoje veremos quais lições, quais os símbolos e aplicações dos móveis, dos materiais do lugar santíssimo, tá bom? É um assunto fascinante, é muito maravilhoso, as verdades que estão contidas ali são significativas, e por isso vamos pedir a presença do Espírito Santo para estudar conosco. Por favor, irmã Marisa, oremos. Oremos então. Querido Deus, amorável Pai, como é bom, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua palavra. Que o Divino Espírito esteja entre nós, nos iluminando, iluminando o Johan também, que vai nos trazer a mensagem. E obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração para isso. Abençoe a cada um aqui, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bem. Vamos começar nosso estudo. Somente lembrando bem rapidamente, né, que os três compartimentos do santuário são o átrio, a parte externa, que era cercada por cortinas e colunas que eram conectadas por essas cortinas. Havia uma porta e uma entrada principal para o lado leste, e ali dentro do átrio havia dois móveis, né? O altar do sacrifício e a pia. E aqui já nesta ilustração nós temos o lugar santo com a mesa dos pães, o candelabro ou castiçal, com 7 castiçais, perdão, e o altar de incenso, ok? Então nós percorremos esses dois compartimentos, o átrio, o pátio e o lugar santo, no estudo da semana passada, ok? E se tem uma lição que foi reforçada e a gente vai ainda usar nessa introdução, foi que o penitente, o pecador, o israelita que está aqui sendo simbolizado por uma ilustração junto com o cordeirinho, ele deixava para trás o Egito, que representava o tempo dele de escravidão. Ele nos representa, porque um dia nós estávamos na ignorância do pecado e a maravilhosa luz de Cristo chegou até nós. Então nós deixamos para trás o nosso passado, nós almejamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus e damos as costas para esse passado que nos envergonha, mas nós olhamos com esperança para frente, de maneira que nós podemos nos adentrar pela porta de entrada do átrio até o local onde Jesus foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o símbolo maior de todos os cordeirinhos que eram mortos diariamente e queimados depois de cortado seu pescoço e seu sangue escorrendo ali no altar do sacrifício. Jesus é a representação máxima de todos esses símbolos. Então ali nós aceitamos, sem mesmo nós termos pedido, né? Desde a fundação do mundo, Jesus veio e se entregou por nós, e ali nós nos tornamos justos, sem merecermos, pela graça, maravilhosa graça, pela fé nós aceitamos, abrimos esse presente e nós nos tornamos justos. De maneira que, apaixonados por aquele sacrifício que Jesus fez por nós, nós declaramos ao mundo sem nenhum temor de que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então, nós nos batizamos. Aqui na pia existe uma representação, né, da pureza, da purificação, onde o sacerdote lavava suas mãos. E o simbolismo para a nossa vida cristã é o batismo. De maneira que quem aceita Cristo, naturalmente, e entendendo que é uma resposta natural, né, de um relacionamento, de uma comunhão com Deus, através da aceitação do sacrifício de Cristo, nós entregamos nossa vida, nós sepultamos, né, o nosso passado
por fração de segundos deixamos de respirar e nascemos como uma nova criatura. Então, esses dois móveis, eles representam esses dois passos fundamentais e são definidos teologicamente, né, como justificação. Esse termo, de forma mais simples, é tornar alguém justo sem merecer. É uma justiça que não é nossa, que nós nunca alcançaríamos, ela é colocada, ela é imputada e nós a recebemos de graça, né? Mediante a graça, vale a redundância. Ok? Uma outra lição que nós não podemos perder de vista é que a salvação, ela é um processo. Deixamos para trás o pecado, iniciamos a justificação, porém, depois do nosso batismo, nós não terminamos esse processo. Se inicia o que poderíamos dizer o discipulado. Nós nos tornamos discípulos de Cristo, seguidores, almejamos ser como Ele, e assim como Jesus iniciou o seu ministério depois do seu batismo no Rio Jordão, nós, depois do nosso batismo, iniciamos nossa jornada de aprendizado, de discipulado, ok? Que é um processo constante. E existem três pilares que definem o que seria a etapa seguinte da salvação, que é a santificação. Esses três pilares são nos alimentarmos com o pão de vida, a palavra de Deus, a mesa dos pães sendo simbolizada aqui. Nós nos comunicamos com Deus, nós oramos, porque Jesus pode interceder por nós no santuário celestial, e o altar de incenso é representado neste caso, porque o incenso sobe como aroma suave, as nossas orações são levadas pelos anjos até o trono da graça, e quando nós praticamos tanto a leitura da Bíblia, a comunhão, quanto a oração, abrindo nosso coração a Deus como um amigo, nós podemos ser luz, podemos testemunhar, mediante a ação do Espírito Santo, que está simbolizado pelo azeite, que era o combustível que permitia que o fogo iluminasse esse ambiente do lugar santo. Então, esse tripé é uma jornada diária. Nós ainda estamos no mundo, temos falhas, temos defeitos, ainda estamos aprendendo a lidar com o nosso caráter, porém, nós aprendemos de que existe poder para vencer o pecado. Em tudo posso em Cristo que me fortalece, né? Então ali a gente aprende a subir uma escada, um degrau após o outro, no que seria a santificação, ok? E nós vamos ver qual é a última etapa desse processo de salvação, que não termina na santificação e existe uma última etapa que terá um fim com as lições que nós vamos aprender no lugar santíssimo. Tá bom? Então, dito isto, um outro comentário que fizemos na semana passada é que precisamos levar uma mensagem mais completa da salvação aos nossos amigos, queridos, irmãos, cristãos de outras denominações irmãs, né, católicos, batistas, presbiterianos, sejam de outras denominações, no aspecto de que a salvação não se resume à cruz do Calvário e ao batismo. Nós não somos salvos uma vez quando aceitamos a Cristo e depois somos salvos para sempre. Se Judas foi chamado e ele rejeitou posteriormente na sua jornada essa graça, ele se perdeu. Não todos os chamados concluirão o processo da salvação. Então, Pedro foi chamado, ele pecou, se arrependeu, foi tornado justo, se santificou e depois se tornou líder da igreja, não é? E ele concluiu, e ele está apenas aguardando a etapa final desse processo, quando ele ressuscitar, quando Jesus voltar. Então percebam que o engano do inimigo será em todas as frentes das simbologias e das aplicações que nós vemos no santuário. E uma delas, crucial para os nossos amigos de outras denominações, é que o sacrifício de Cristo, a salvação se limita ao sacrifício de Cristo, tá bom? A graça precisa transformar nossa vida. Senão, qual seria o propósito de Cristo ter morrido por mim? Se eu aceito o sacrifício dele, porém continuo praticando o pecado, lascívia, fornicação, adultério, mentira, roubo, assassinato, seja lá
o que for. Porém, eu, depois de praticar tudo isso, ainda me considero cristão e digo que aceito o sacrifício de Cristo, eu tornei o seu sacrifício em vão, a graça se tornou barata na minha vida e tudo perdeu sentido. O desejo de Deus com o santuário, com esse processo todo, é que nós nos tornemos pessoas que estejamos face a face com Deus, né, diante do seu trono, e estejamos felizes e não sejamos fulminados diante da sua presença e pela sua glória, tá bom? Então, dada essa ênfase, né, da mensagem principal do estudo da semana passada, nós vamos agora falar do lugar santíssimo, ou também conhecido como o lugar, o Santo dos Santos. Esse lugar era o lugar mais solene, o lugar mais separado, né, de todos os outros compartimentos do lugar santíssimo, do santuário. Ali se encontravam a Arca da Aliança. Você pode encontrar esses textos com mais detalhe, né? Êxodo 25 e 26. E o propiciatório, nós vamos ver melhor, que é uma tampa, uma coberta que cobria a Arca do Concerto, ok? Então, a Arca da Aliança ela era feita de madeira da acácia, tá bom? E era banhada, era coberta de ouro puro por dentro e por fora. Então, ali, naquele local, no Santo dos Santos, por isso se chamava assim, Deus se manifestava fisicamente em forma de luz, através de uma coluna do lado externo do tabernáculo, né? De uma coluna de fogo, e do lado interno, uma luz dentre os querubins, tá bom? Que está sendo ilustrado aqui. Então, essa tampa que cobre a Arca do Concerto, nós vamos falar daqui a pouco, e os querubins formavam o propiciatório. A Arca do Concerto se constitui, pelo fato da presença de Deus se manifestar ali, como a sé, né, ou a base do trono de Deus, ok? Segundo 1 Samuel ali, e também o seu estrado, ali onde Deus se manifestava, manifestava a sua vontade. Um outro símbolo muito importante também da Arca da Aliança é, pelo fato de Deus estar presente ali, ele representa Jesus, porque ele é o Emanuel, Deus conosco, segundo Mateus 1, 21 a 23. Se a presença de Deus estava lá e Deus é conosco, né? Então Jesus é representado ali, porque foi Jesus o único que fez aliança com muitos, como Daniel 8 diria, tá bom? Então, a simbologia é muito ampla e vamos abordando aos poucos. Fazendo a ponte com essa frase que eu utilizei de Daniel capítulo 8, né? Na profecia das 2.300 tardes e manhãs, Cristo fez aliança com muitos quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver de que Jesus, ele passa a ocupar o templo, segundo é descrito no Evangelho de João, e ele também é a arca da aliança, porque ele é o único que conecta o céu e a terra. Vocês se lembram da escada no nosso primeiro estudo? E ele é Deus na sua plenitude máxima. É Deus encarnado, é Deus conosco. Isso é algo que nós não podemos compreender. É um mistério da piedade. Como o Deus do universo, criador de todas as coisas, se reduziu a um corpo humano para se fazer presente no nosso meio e poder nos salvar, tá bom? Então é a onipotência, tudo aquele que tudo pode, se reduziu para poder vir ao nosso resgate para salvar a todos os seres humanos, tá bom? Então, dentro da Arca da Aliança, existiam três elementos, três objetos, ok? Que eram justamente muito sagrados para os israelitas. As duas tábuas contendo os 10 mandamentos, isso está registrado em Deuteronômio, a vara de Arão e o maná. O maná é um alimento que caiu no deserto, alimento dos anjos, como Paulo posteriormente vai dizer, tá bom? Então ali nós vemos várias simbologias, nós vamos tentar resumir, principalmente vamos focar um pouco nos 10 mandamentos, mas por favor me lembrem, se eu não conseguir lembrar, vamos falar também do maná e da vara de Arão, tá? O propiciatório, como eu estava dizendo aqui,
dando um zoom na parte de cima da Arca da Aliança, né, a Arca do Concerto, ela era uma tampa, é a cobertura que fechava, né, o acesso a esses três elementos que estavam ali. Também era justamente ali no propiciatório onde se configurava a Shekinah. Shekinah é o termo, né, em hebraico que representa a presença de Deus, presença eterna. Como o próprio nome diz, né, propiciatório é o local onde se propicia. E pela simbologia, né, que nós podemos entender, se propicia a duas coisas, que Deus é a justiça e a sua misericórdia, tá bom? Combinadas, se faziam presentes ali com Deus. Por que justiça? E bem resumidamente, porque um inocente fora morto lá no altar do sacrifício e o seu sangue foi levado até o lugar santo, e uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para apresentar esse pedido, essa intercessão em representação do povo de Israel. Era justo que alguém morresse e pagasse pelo pecado, ok? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porém, a misericórdia se manifestava porque não era o pecador que era morto, era um substituto, de maneira que Jesus é a mais sublime união e fusão entre a justiça e a misericórdia. Ele pagou o preço da lei de Deus, quem pecar tem que morrer, e ele foi a declaração máxima do seu amor ao ele ter vindo para morrer por nós. Justiça e misericórdia se beijaram, como diria, né, o salmista Davi. Ele era feito, o propiciatório, de ouro puro, e ele era uma única peça. A tampa e os querubins era de ouro puro, era ouro sólido, não era banhado, tá bom? Então, ainda falando do propiciatório, ali Deus manifestava a sua vontade, como o livro Primeiros Escritos descreve, né? Ellen White, inspirada por Deus, ela vê pequenos detalhes que acrescentam o que está escrito na Bíblia, não fere nada o que está escrito lá, a gente não faz aplicações mirabolantes com o que ela descreve, mas ela viu em visão de que uma voz saía da coluna de fogo por algumas ocasiões, né, para manifestar a vontade de Deus, ou uma luz irradiava sobre o anjo da esquerda. Estamos falando desses querubins aqui, né? Uma luz irradiava sobre o anjo da esquerda quando Deus dava o sinal de aprovação. No dia da expiação, ele colocava a luz no lado esquerdo do anjo, então isso era sinal de que ele tinha aceitado a consagração do povo naquele dia. Se houvesse reprovação, uma sombra descansava sobre o anjo da esquerda também, ok? Em sinal de desaprovação. Então, Moisés, o sumo sacerdote, ele se aproximava diante de Deus e diversos questionamentos, né? Vamos levantar o acampamento? Precisamos avançar ou nós vamos continuar neste local, né? A maneira de exemplo. Então, se a pergunta era, vamos levantar o acampamento? Deus se manifestava com um sim de aprovação através dessa luz irradiada no anjo da esquerda, tá bom? A maneira de exemplo. Esses dois anjos eram querubins, tá bom? O termo que em Ezequiel aparece, acabei não colocando aqui, é querubins cobridores. Cobridores de quê? Protetores, né? Estavam cobrindo, protegendo os elementos sagrados que se encontram dentro da Arca da Aliança. É, em outro momento, nós vamos mostrar de que Lúcifer era um desses querubins. Ele estava ao lado do trono de Deus, ele era protetor da lei de Deus, ele ocupava um cargo muito elevado, né? Porque estava ao lado do Pai. E, infelizmente, um dia se achou pensamentos nele que o levaram a cobiçar a o que Deus era, né? O Altíssimo cobiçou o seu trono
ele começou a cobiçar o que Jesus era, o Filho de Deus, o príncipe e rei dos reis. E assim começou a história que nós, creio que todos vocês sabem, né? Até os nossos dias. Esses querubins, como eu disse, né, eram de ouro puro e tinham as suas asas abertas, ok? Então temos ali. Ainda tem detalhes pelo lado interno das cortinas, né? Neste caso tecidos que fechavam tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo. Anjos eram bordados, tá bom? Então isso representa que o fato de que os anjos estão ao redor do trono de Deus. O trono de Deus é simbolizado pela posição e pelo local da Arca do Concerto, da Arca da Aliança, tá bom? E sempre demonstrando uma atitude de obediência e adoração ao Rei do Universo, ao Criador de todas as coisas. Acabou não aparecendo aqui a citação, mas isso aqui é primeiros escritos, depois eu vou complementar, tá bom? Não acabou aparecendo, depois eu vou colocar aqui. Ellen White, no livro que ela escreveu, disse assim: o edifício, estava lá falando da tenda, era dividido em dois compartimentos por uma rica e linda cortina, ou véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, como a cobertura interior, lembram-se daqueles quatro, né? Materiais que nós vimos na semana passada, estamos agora falando da cobertura inferior, que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas. Ao mesmo tempo que trabalhados a fios de ouro e prata, havia neles querubins que representarem a hoste angélica, que se acha em conexão com o trabalho do santuário celestial, e são espíritos ministradores ao povo de Deus na terra. Então, sempre há uma alusão a uma função do sacerdote, neste caso, e a alguma lição dentro do plano da salvação, ok? Vamos explicar não só essas cores que a gente viu aqui, mas outras que aparecem nas cortinas, tanto do lugar santíssimo quanto da tenda, né? E aparecem estas quatro cores: a cor azul, a cor vermelha, a cor violeta ou púrpura e a cor branca, tá bom? Então, isso é interessante, né? São quatro cores e são quatro evangelhos no aspecto de descrever algumas características de Jesus. Então, a maneira de exemplo, a cor violeta ou púrpura representa a realeza, que é apresentada por Mateus, sendo Jesus como rei, tá bom? Então, a cor, nós não colocamos aqui, mas existem algumas referências da própria Bíblia para demonstrar isso, tá? Que os reis utilizavam a cor púrpura, os homens ricos, tá? Então, ali está um aspecto e uma característica de Cristo. Marcos apresenta a Jesus no mais curto dos evangelhos, né, como um homem perfeito, e o branco representa a sua pureza. Ele, embora ser humano, nunca pecou. Esse é o aspecto que a Marcos chamou a atenção dele, a vida de Cristo, né? João, ele descreve a Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? E o azul é um sinal, perdão, é um símbolo da divindade de Cristo. E finalmente Lucas, ele se encanta e se maravilha, e no livro dá para perceber um pouco que Cristo para ele é um sacrifício, alguém que morreu pela vida dos outros. E ele morre entregando o seu sangue, pois o vermelho é a cor do sangue. Então a gente vê aqui os aspectos de Cristo, né, a sua divindade, o seu sacrifício, realeza e pureza, sendo que Cristo é muito mais do que isso, né? Porque ele é rei, ele é profeta, é sacerdote, é Emanuel, é rei dos reis, príncipe, filho de Deus, etc, etc. Então Jesus é tudo e é a máxima representação de todos os símbolos do santuário terrestre, tá bom? Então sempre há uma lição, percebam, em relação à salvação, ao processo salvífico.
Quando é que o sumo sacerdote propiciava, ou ele oficiava, melhor dizendo, uma cerimônia levando o sangue e o incenso, né, trazido do altar de incenso até o lugar santíssimo? Isso ocorria uma única vez no ano, um ofício anual. Isso representava a purificação do santuário. Nós havíamos mostrado e dito, né, de que a cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo recebia 7 vezes a aspersão do sangue que estava chegando numa fonte pequena e vindo do lugar do átrio, onde o cordeiro tinha derramado seu sangue no altar do sacrifício. E por sinal, esse número, né, 7, representa que, como é um número de perfeição, representa que o registro dos nossos pecados, porque o sangue era aspergido e era fixado e ficava lá, sujando a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse número representa que todos os nossos atos pecaminosos têm consequências e estão registrados de forma completa, todos eles, num registro que depois o Apocalipse vai dizer que se encontra nos livros, tá bom? Porque é necessário que se perceba que há uma consequência, uma responsabilidade e que esses registros serão usados para o juízo, tá bom? Até porque no dia da expiação, uma outra lição que era muito forte era que Deus fazia um julgamento. Ele dava uma sentença de aprovação ou reprovação de todo o cerimonial que ocorria naquele dia, no dia da expiação, tá bom? Então era o dia mais solene do ano, e inclusive até os nossos dias é conhecido como o dia do Yom Kippur, um feriado nacional em todo Israel, tá bom? O sumo sacerdote, ele se preparava, ele oferecia primeiro para si um bezerro e um cordeiro, né, por si e pela sua família. Um princípio muito direto, né, para nós aprendermos. Nós não podemos ajudar alguém se nós não estamos bem. Como eu poderia compartilhar o evangelho se o evangelho não está fazendo diferença na minha vida? Então, o sumo sacerdote primeiro se preparava para então poder representar o povo. E aqui nós vemos ilustrativamente falando, a Moisés colocando as mãos sobre seu irmão Arão, escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. E aqui a ilustração dos demais sacerdotes que pertenciam à tribo de Levi, tá bom? Então era um dia solene, especial, porque a presença de Deus se manifestaria caso o povo fosse aceito naquele dia. E os pecados do povo seriam perdoados e eles poderiam iniciar um novo ano com a alegria e a esperança de um novo início e uma nova vida, tá bom? Qual era o destino do pecado naquele dia? Dentro do ritual do dia da expiação, e nós vamos falar isso num único estudo, tá bom? Nós vamos falar sobre o dia da expiação é, num numa única segunda, para vocês verem que é um tema muito amplo, tá? Então, resumidamente, eram escolhidos dois animaizinhos, dois bodes, e eram sorteados para definir que um seria representação, né, de Azazel, era um nome dado a uma divindade pagã, representando a Satanás, e outro seria separado para Deus. Aquele que era separado para Deus, ele era morto, ainda na questão de um inocente derramando seu sangue, e o bode para Azazel, ele era largado no deserto e ele morreria, né? Abandonado no deserto. Nós vamos explicar melhor o que isso significa, mas depois de ter recebido a aprovação de Deus para a intercessão que ele fez representando o povo de Israel, o sumo sacerdote depositava, transferia todos os pecados daquele ano para aquele bode Azazel, tá bom? E isso vai ocorrer lá no futuro, pouco antes de Jesus voltar, quando ele deixar o lugar santíssimo, ele vai transferir todos os pecados para Satanás, e ali ocorrerá o início do derramamento das pragas,
logo depois disso, Jesus voltará, e ali Satanás iniciará o seu deserto. Um milênio de escuridão, com todos os seres humanos mortos, porque depois Jesus levando os vivos, né, e os que estiveram mortos e ressurgiram das tumbas forem junto com Cristo para o céu, esta terra ficará desolada, né? Esse estudo você pode encontrar no nosso canal, como o estudo do milênio, quando nós estudamos o livro de Apocalipse e as profecias, tá bom? Então, o milênio apocalíptico é o período que representa o deserto para Satanás, e ali ele fica abandonado e correndo a sua sorte, tá bom? Vamos adiante. Ainda falando sobre Jesus como o sumo sacerdote que está hoje no lugar santíssimo, nós vamos estudar isso melhor para vocês entenderem por que eu posso afirmar que Jesus está não no lugar santo e sim no lugar santíssimo, tá? Então, as lições do dia da expiação, né, o dia em que Jesus e o sumo sacerdote no santuário terrestre oficiavam aquele cerimonial, representam as mais importantes lições são a intercessão e mediação única e somente pela representação do sumo sacerdote, a purificação do santuário, porque esse santuário era contaminado com o sangue, esse sangue chegava sujo, com o pecado transferido do pecador ao inocente, como o cordeiro morria, então o sangue levava essa impureza, esse pecado, essa sujeira para dentro do santuário, por isso que era necessário purificar o santuário. Um outro evento que ali ocorria no dia da expiação era que o juízo, Deus executava, proferia uma sentença, tá bom? E junto com o juízo, a purificação, a expiação ou limpeza, né? A eliminação do pecado desse local sagrado. Como a gente falou de que ali se encontram tanto a misericórdia e a justiça, isso vindica o caráter de Deus, porque Deus não é apenas justo e nem apenas misericordioso ou amoroso. Então, todos as testemunhas, penitentes, israelitas, e no caso do santuário celestial e verdadeiro, todos os anjos que não pecaram, os que pecaram, os seres de outros mundos que não pecaram, nós seres humanos que nos salvaremos e os que nos perderemos, né? Estou incluindo agora todos nessa minha fala, todos poderão ver e testemunhar que Deus foi justo e misericordioso por ter provisto a solução do pecado e da morte, acessível para todos, tá bom? E um último aspecto era o selamento dos remidos, dos salvos, porque ali termina a intercessão e ali é declarado quem é salvo continua praticando a justiça, né? E quem é injusto continua praticando a injustiça, como o Apocalipse falaria, tá bom? Então, os textos que são base para que nós façamos estas afirmações, né, e resumo destas lições muito importantes, né, no dia da expiação se encontram aqui à esquerda, tá bom? Para vocês lerem, abrirem com mais calma, etc. Então vamos adiante. Como eu disse, né, outras lições, o juízo não fica de fora, obviamente, já que as duas tábuas da lei se encontravam na Arca da Aliança. Uma outra lição intrínseca é que a lei de Deus não foi alterada, não foi mudada, ela permanece e ela é eterna, porque está diante da presença de Deus, tá bom? Se a lei de Deus é eterna, nem o segundo, nem o quarto mandamento foram abolidos. Até porque, como eu sempre costumo dizer, né? Até porque por uma questão lógica, se a lei não é eterna, então assassinar, levantar falso testemunho, adulterar, também poderiam ser válidos hoje na prática cristã, se Jesus tivesse abolido a lei quando ele morreu na cruz do Calvário, tá? Mas o inimigo foi astuto, porque ele escolheu dois mandamentos para ele alterar, justamente que negam o reconhecimento de que Deus é o nosso Criador, tá bom? E que somente ele merece adoração. Então, por isso que, indiretamente, o sábado, o quarto mandamento, ele é entendido como ainda válido e não foi alterado na sua essência, tá bom? É,
alguns elementos que estamos listando aqui, eles constituem as principais doutrinas bíblicas que compõem o corpo de doutrinas da Igreja Adventista. E como nós já realizamos um convite, né, no grupo, a gente colocou de que existe um outro grupo de estudo online, toda quinta-feira, né, às 20 horas, você pode estudar em separado cada uma dessas doutrinas. O juízo, a santidade da lei, se o sábado ainda é vigente ou não. E aqui eu vou falar agora, onde se encontra o cuidado da saúde e a reforma da saúde no lugar santíssimo, num elemento que está simbolizado no maná, no o pão vindo do céu que Deus derramou para os seus filhos. O que o maná representa? Bem rapidamente, a proteção, cuidado e mantimento que Deus provia para os seus filhos. Segundo, Deus queria purificar a mente, o corpo e o espírito desse povo para levá-los para a nova terra. Como ele poderia purificar os gostos e o corpo, né, e o aspecto físico, né, desse povo, se não fosse pelo alimento também? Então, quando Israel olhava para o seu passado de escravidão, do que eles também se lembravam? Das carnes, dos melões, dos temperos do Egito. Quando nós, talvez, olhamos para o nosso passado, para quem teve um passado um pouco mais marcante, se a gente poderia dizer assim, né? Quando nós olhamos para o nosso passado, será que nós nos lembramos do álcool que nós bebíamos, do cigarro que nós fumávamos, ou das drogas que talvez tenhamos colocado no nosso corpo? Deus deseja nos purificar desses elementos que nos escravizam. E por isso o maná representa o alimento físico que ele nos propõe, como criador, como concebedor, como engenheiro do nosso corpo. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe que para o meu sangue ter bons níveis de colesterol, fluidez por todos os vasos capilares, ele não precisa estar cheio de gordura, de açúcar, de álcool, porque tudo isso vai embotar meu cérebro, minha mente, não vai permitir que eu consiga estudar a Bíblia se eu estou alcoolizado, se eu estou bêbado. Como poderia isso funcionar? Então Deus é muito coerente, ele é completo, ele aborda esses três áreas da nossa vida. Por isso que junto com a lei de Deus, nós adventistas também temos uma visão integral do nosso corpo e nós cuidamos do nosso corpo porque sabemos que é templo do Espírito Santo. E esse é um aspecto que fora esquecido por milênios e também pelos nossos irmãos, né, de outras igrejas protestantes, porque eles afirmam de que você pode continuar praticando e consumindo e colocando tudo que você gostar do seu corpo, né, pelas cinco avenidas da nossa alma, que isso não vai afetar sua vida espiritual ou sua vida cristã. E que Jesus, a sua graça é maior e cobre tudo, né? É um engano, é um triste engano, porque é muito simples a gente pensar, né? Se eu não durmo hoje, se eu não cuido do meu sono, do meu descanso, como que amanhã cedo eu terei vontade de abrir a palavra de Deus, de fazer uma oração e começar o dia bem? Eu vou ter o desejo de continuar dormindo. Simples assim. Imagine se eu usasse álcool, drogas e outras substâncias ilícitas, né? Então, Deus é maravilhoso porque Ele quer nos salvar da nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. Como eu disse, né, implicitamente o milênio também, através do dia da expiação, o fim do pecado, como tudo vai terminar, como Deus vai resolver, como que Ele é, salvou Davi, mas Ele condenou Saul. Davi era adúltero e Saul ele apenas consultou uma adivinha em Endor. Deus vai explicar tudo isso através do santuário e ele vai dar resposta a todos aqueles que têm dúvidas, usando os registros tanto da vida de Davi quanto da vida de Saul. O primeiro pediu perdão, clamou e recebeu o perdão. O segundo, ele quis controlar a Deus, utilizou de bons argumentos e com boas intenções quis agradar a Deus, mas ele o desobedeceu.
tá? Então, as duas tábuas da lei, vamos falar um pouco delas. Quem escreveu essas duas tábuas? O próprio dedo de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, ela foi escrita, né, por homens, e o Espírito Santo inspirou. Porém, existe uma única parte da Bíblia que não foi inspirada, foi escrita diretamente por Deus. E essa parte se encontra em Êxodo 20, né? E ali você pode encontrar. Aí isso aqui é apenas uma ilustração, né? A gente nem consegue imaginar como é a grafia, né? A caligrafia de Deus. Imaginem isso, o dedo tão poderoso de Deus, né? Apenas passando ali numa pedra aí e gerando um relevo, né? Para ficar registrado. Vamos falar um pouquinho mais. Isso aqui é muito interessante, muito maravilhoso. Vamos usar a Bíblia para mostrar qual é o sentido da lei de Deus, de onde vem e qual é a mensagem que isso traz para nós. Êxodo 32, 11 diz, né? E aquelas tábuas eram obra de Deus, ou seja, Deus escreveu, né? Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Creio que isso todo mundo sabe. Vamos adiante. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Ou seja, não subiu o povo inteiro para o monte Sinai, tá? Apenas um grupo seleto, um grupo escolhido por Deus. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés haviam como uma pavimentação de pedra de safira. Então Deus estava lá no cume do monte, e ali estava presente, e eles viram fisicamente, né, uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Nós vamos entender por quê. Qual é a cor do céu na sua claridade? Azul. Isso está em Êxodo 24, 9 e 10. Ok? E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. O que está sendo dito aqui, então? Agora, Ezequiel, em visão, não é mais Moisés, né? Mas Ezequiel, em visão, vendo o trono de Deus, ele está vendo o quê? Qual era a matéria-prima do trono de Deus? Pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem. Na parte de cima, sobre ele, está descrevendo a Deus, né? Então vejam que aqui já conseguimos saber o que Moisés viu como uma pavimentação era a base do trono de Deus, e o trono de Deus também era feito de pedra de safira, ok? Vejam o que diz Ezequiel capítulo 10, versículo 1. E depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Novamente, agora aparecem em detalhe o quê? Dois, né, querubins. Isso não é uma alusão à Arca da Aliança, onde nós dizemos de que o trono de Deus era representado ali? Justamente porque estamos interpretando o texto de Ezequiel, tá? Agora vejamos, Números 15, 38 e 39. Moisés, Deus falando para Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. E cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Qual é a cor que faz referência aos mandamentos do Senhor? A cor azul, conforme está escrito aqui nesse texto. Então, quando Deus escolhe uma cor, não só a matéria-prima, mas também a cor, ele está trazendo uma simbologia, tá bom? Então, aqui a cor azul representa os mandamentos de Deus. Em outras palavras,
A cor azul era um pedido de Deus para a obediência dos israelitas, que teriam que se lembrar de todos os seus mandamentos para serem cumpridos. Então, a cor azul, que é a cor do céu, que eles estavam vendo naquele dia no Monte Sinai, que é a mesma cor da pedra de safira, representam os mandamentos de Deus. Então, a consequente conclusão desses textos todos, né? Vamos chegar aqui. Vejam, Ezequiel 10, 1 a 3. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. A cena que Ezequiel está vendo em visão é uma cena de um dia da expiação. Quando esse ser entrou, a sua presença, uma coluna, né, de nuvem, encheu o átrio inferior, uma outra expressão para dizer que ele estava ali no lugar santíssimo. De maneira que, quando nós juntamos as cores descritas que fazem referência aos mandamentos de Deus, à obediência, à pavimentação que Moisés e os outros homens que estavam com ele, né? E a Ezequiel falando que a pedra de safira era a matéria-prima do trono de Deus, nós podemos entender de que Deus tirou do seu trono, daquela pavimentação de safira, duas tábuas nas quais ele escreveu os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são a base do trono de Deus, literalmente. E simbolicamente são também por quê? Porque os seus mandamentos constituem a lei do seu governo. Porque Deus não é mentiroso, não é adúltero, ele cuida dos seus filhos, por isso que é um bom pai, que precisa ser honrado. Ele é criador, por isso nós nos lembramos que no sábado ele é o nosso criador. Ele não fala mau testemunho, ele não cobiça porque ele tem tudo. Então percebam que todas as características de Deus se encontram na sua lei, que é a base do seu governo. E se nós pudéssemos resumir as, a base do seu governo, a base do seu governo é amor. Assim como Jesus resumiu no Evangelho. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo, a base da lei de Deus é o amor. Então, quando nós guardamos a lei de Deus, né, pelo poder que vem do Espírito Santo, nós estamos nos tornando membros ou cidadãos do governo de Deus, tá bom? Então ali as pedras eram de safira, a cor azul, referência às duas tábuas da lei, e aqui esse aqui é uma ilustração para mostrar qual era a cor dessa pedra e de onde ela foi tirada, da base do trono de Deus, tá bom? Quem estudou com a gente o livro de Apocalipse, e você pode ter a oportunidade, no nosso canal tem toda uma série de vídeos para você estudar o livro de Apocalipse, existe uma visão em Apocalipse 17, quando João viu uma mulher que estava vestida de púrpura, ou, né, violeta também, a mesma cor que a gente está analisando, e de escarlata, que é vermelho, é um sinônimo do vermelho. E essa mulher estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Você vê aqui uma contrafação, uma imitação, uma falsa simbologia, neste caso de pecado, né, de esse símbolo, desse instrumento de Satanás, descrito em Apocalipse 17, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações de imundícia da sua fornicação. Quais são as cores que não aparecem das quatro que nós já estudamos aqui no nosso estudo de hoje? Aqui não aparece nem a cor azul, nem a cor branca. Por que não? Porque não é a lei de Deus, não é a guarda dos mandamentos de Deus que fazem parte da simbologia e muito menos prática deste símbolo de Satanás. E muito menos a pureza, a cor branca, tá bom? Então percebam que Satanás deturpa a simbologia, porque aqui a cor púrpura vai tentar trazer realeza também, né? Só que uma riqueza humana, uma riqueza temporária,
E aqui a escarlata vai representar o sangue derramado, né, pelo poder que perseguiu os santos durante 1260 anos. Isso nós estudamos em Apocalipse 13, né? Da nossa série. Então percebam que é interessante, o inimigo não vai utilizar a cor azul, porque esse poder não guarda os mandamentos de Deus. Aliás, por não guardar os mandamentos de Deus e deturpar um dos seus mandamentos, ele vai criar uma imagem e depois vai criar um número de uma besta e vai aplicá-los, vai tentar aplicar como base no seu governo de engano nos últimos dias. Quando nós entendemos o santuário, nós podemos ter uma visão melhor de todas as partes e livros da Bíblia, inclusive das profecias. Nessa perspectiva, né, João viu em Apocalipse 19:11, nós podemos ver no céu, qual é a cor do céu? É azul. Ele viu no céu o templo de Deus, a arca da sua aliança. E nós acreditamos, isso não está detalhado, né, de que uma versão, a original, ou por que não um pouco adaptada, da lei de Deus se encontra da arca original no santuário celestial. Ok? Será que nessa lei existe algum mandamento que pede para santificar o domingo? Ou será que nessa lei existe algum mandamento que permite que a adoração de imagens substitua a verdadeira adoração ao Deus em espírito e em verdade? Por isso, e como está profetizado, no momento oportuno, quando os arqueólogos dirigidos por Deus encontrarem o lugar onde essa arca se encontra, a lei de Deus aparecerá diante de um momento de apostasia generalizada no futuro. E por isso nós estamos estudando, né, para nós entendermos qual é a verdadeira lei de Deus e as lições que isso nos permite entender. Já estamos chegando ao fim do nosso estudo. Vejam o que diz Hebreus 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Então, nesse final do estudo, vamos nos lembrar que Jesus está lá como sumo sacerdote e ele já iniciou o dia da expiação, a última etapa da liturgia do santuário celestial, e ele está lá intercedendo por nós, tá bom? Então, com qual propósito ele está intercedendo por nós? Pelos mesmos propósitos que nós estudamos no dia da expiação: purificar nosso santuário, mostrar que Deus está sendo justo e misericordioso conosco na nossa vida, limpar o pecado, mostrar as consequências dele e fazer um juízo, um julgamento a respeito do nosso caso. Vejam que qual é a promessa de Deus em relação aos nossos pecados. Vinde, então, e arguime, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, a cor vermelha, eles se tornarão brancos como a neve, serão purificados, né? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Graças a Deus, graças ao sangue puro de Cristo, nós podemos ter essa promessa cumprida e nós podemos confiar que somos perdoados em Cristo Jesus. De maneira que, a maneira de resumo, né, no nosso estudo, a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão, a presença de Deus, o querubim, né, a aliança que Deus propôs para o povo de Israel, para eles serem o seu povo escolhido, essas mesmas lições chegam até nós. Deus está propondo, está convidando você a fazer parte do povo escolhido de Deus, real sacerdócio, nação santa, não um Israel mais físico-geográfico do passado, um Israel espiritual. Então, se nós quisermos fazer parte do reino eterno de Deus, nós precisamos limpar os nossos pecados com o sangue e com a justiça de Cristo, de maneira que nós consigamos, pelo poder que vem dele, dessa purificação, viver e praticar os 10 mandamentos de forma completa e com alegria. Quando essa graça transformar a minha vida, eu terei a alegria de guardar os mandamentos. Esses mandamentos não serão um peso, não serão uma carga, e nós
poderemos então, né, já que a nossa vida é transformada, o manto da justiça de Cristo nos veste, nós poderemos viver face a face e conversar com o nosso Deus. Se Deus nos ama e nos salvou com o sangue do seu Filho, a concretização dessa salvação é o fato de que ele nos quer ter por perto. E ele só consegue nos ter perto se nós somos transformados. Porque se ele nos salvou do sangue, com o sangue de Cristo, mas ele não nos transforma pelo seu poder, ele não poderá ter a gente por perto dele. Porque a sua glória, que é como fogo consumidor, nos fulminará. Por isso é que o santuário, né, demonstra que a salvação é um processo que precisa ser completado. Essa graça precisa transformar nossa vida para que nós estejamos aptos a estar diante da presença de Deus. Se você ama alguém, você deseja que essa pessoa esteja perto de você. E por isso Deus deseja que nós estejamos perto dele. E por isso Jesus foi preparar uma morada para nós. Mas para que nós consigamos receber uma coroa de glória, né? E uma de presente uma dessas novas moradas, nós precisaremos ter o nosso caráter transformado. Uma vida, né? Como a gente parafraseia né, usando os versos de Paulo, né? Tudo posso naquilo que me fortalece e não há nenhuma tentação pela qual Deus não provê uma solução para que eu possa vencer em Cristo Jesus. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. Que promessa mais linda que se encontra em Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Você gostaria de fazer parte desse grupo? Ver o rosto de Deus face a face. Dessa maneira, nós estudamos, concluímos, aprendemos de que o desejo de Deus é que nós sejamos glorificados. A glorificação é o último passo, é a última etapa do processo da salvação. O pecado está presente no nosso meio, nós ainda na presença do pecado nos tornamos justos, isso é graça pura. O pecado ainda está ao nosso redor, mas nós já não somos mais do mundo, já abandonamos os maus caminhos. E nós, no processo da santificação, aprendemos a ver de que o pecado não tem mais poder em nós. Embora nós tenhamos memórias, tenhamos natureza pecaminosa, nós estamos aprendendo a nos libertar do poder do pecado, através do estudo da Bíblia, da oração e do testemunho. De maneira que a promessa de Deus, e isso é maravilhoso, um dia Deus nos libertará da presença do pecado. Nós precisamos aprender nós precisamos viver na prática de que o pecado não tem mais poder na nossa vida, de maneira que ele nos dará de presente. Quando nós formos arrebatados diante das nuvens e diante dos anjos, nós, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Essa transformação final não é para retirar pecados da minha vida que eu não desejo largar hoje. Hoje é tempo de santificação, hoje é tempo de abandonar todos aqueles pecados que Deus detesta e que me impediriam aceder ao trono de Deus para falar com Ele face a face. Por isso, um dia a salvação será completa e nós seremos glorificados. Deus seja louvado, porque o seu amor é completo, ele é muito coerente, ele conecta todas as verdades que fazem parte do nosso corpo de doutrinas como igreja, e nós temos a esperança de terminar esse processo da salvação. Você gostaria de terminar esse processo? Você está convidado a entender as verdades do santuário e colocar em prática, pelo poder que vem dos céus. Vamos orar para terminar nosso estudo. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas lições, pela simbologia que o Senhor escolheu para fazer parte do santuário.
do lugar santíssimo. Obrigado por nos mostrar que a base do seu governo é o amor, que o amor se expressa em obediência, em fidelidade, em lealdade. Obrigado por nos dar poder para vencer o pecado. Obrigado pelas tuas promessas para recebermos uma coroa, um novo nome. Obrigado porque o Senhor vai completar em nós, porque o Senhor colocou em nós o querer e nos dá o poder para o efetuar. Te agradecemos e pedimos uma bênção especial pelas pessoas que estão aqui hoje assistindo, para aqueles que ainda vão assistir a gravação desse estudo no YouTube e por todos aqueles que estão estudando a tua palavra na face da terra. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.